Capítulo 2. Viajar leva você a uma autocrítica religiosa. Meu próximo passo rumo à desconstrução do Deus da igreja foi o de atravessar a ponte, como falamos em Florianópolis, minha cidade natal, ou seja, viajar. Visitei museus, exposições, igrejas, templos, festivais religiosos. Porém, um dos museus mais marcantes e interessantes que já visitei, em termos de história da religião, foi o St. Mungo Museum of Religious Life and Art, que fica na cidade de Glasgow, na Escócia. Ironicamente, ele fica exatamente à frente de uma igreja. O museu traz uma mostra sobre várias religiões de diversos países, que falam sobre crenças, guerras em nome de profetas, artefatos religiosos, influência religiosa na política e a semelhança entre algumas religiões. Se eu posso dizer que existe um ponto de partida para você entender melhor sobre este mundo tão complexo das religiões, eu diria que seria este museu. Ele resume um pouco de tudo, sem pender para lado algum. Durante minhas andanças pelo mundo, tive contato com pessoas de religiões diversas, católicos, judeus, muçulmanos, espíritas, budistas, etc. Conheci culturas extremamente exóticas e conservadoras. Isso me fez questionar se minha verdade era realmente a verdade absoluta ou se existia apenas o meu umbigo neste mundo tão diverso e neste universo de tantas possibilidades. A questão verdade absoluta é incontestável. Alguns autores acreditam que ela existe, outros, não. Eu compactuo com o fato de que ela existe. Ela está lá, porém, ainda não chegamos a ela ou a compreendemos, hoje, de forma diferente. Como exemplo, imagine um bambolê, ele será sempre um bambolê. Porém, se você vê-lo de frente, observará um círculo, mas, se olhá-lo de lado, verá apenas uma linha, uma reta. Assim como a questão da física, em que um objeto está ou não em movimento, dependendo do observador. Algumas coisas dependem do ângulo em que estamos percebendo aquele fato. Nessas minhas aventuras, passei por Nepal, Índia, Japão, China, Itália, Alemanha, Portugal, Espanha, Egito, Turquia e visitei muitos países religiosos e outros nem tanto. Acreditem, segundo o IGP, Índice Global de Paz, os países com mais ateus são os com menos violência e maior desenvolvimento. Bingo! A pergunta que você deve fazer para você mesmo é: e se eu tivesse nascido no Nepal, o que seria Jesus para mim? Se eu fosse um índio sem contato com a civilização, o que seria Maria para mim? O que as pessoas estão fazendo no mundo? Precisam de salvação? A religião é pontual e geográfica, ou seja, você tem suas crenças de acordo com o ano e lugar onde nasceu. O mesmo ocorre com a língua e a cultura. Na verdade, a religião é parte da cultura, mas, para essa questão, cada um tem a sua. Note que Deus escolheu apenas esse ponto no mapa para se comunicar com o mundo. Tudo acontecia apenas nessa região, enquanto o resto do mundo nem sabia que Deus seria Pai. Por quê? Estranho que sua voz não chegou para todos, mas apenas para alguns, certo? Você nunca pensou nisso? Nunca questionou? Questionadores, para a igreja, são taxados de homens de pouca fé. Eu os classifico como homens de grande coragem. E isso não necessariamente deve apagar a sua fé, pois ela está praticamente em seu DNA. A questão é que você deve projetá-la para outra base. Desvincule-se do Deus que a igreja criou. Ele é uma farsa. Eu falo de ateísmo pois percebo, diariamente, na televisão, no WhatsApp, nas redes sociais e até batendo na sua porta, mensagens e correntes de profetas mágicos, santos reciclando a fé das pessoas e homens que se dizem representantes de um Deus que fala com poucos, pune mais do que ajuda e joga mais desastres do que bênçãos para seus filhos, que ele tanto ama. O Islã, ao contrário do que alguns de seus seguidores tentam nos convencer, é uma das religiões mais violentas da atualidade. Mas espere, você, católico, não se orgulhe disso. Lembre-se das cruzadas e da Inquisição, que foram muito mais violentas que todos os atentados em nome de Alá, que infelizmente ainda temos que conviver. Lembrando que muitos inocentes morreram pela disputa de poder entre católicos versus muçulmanos. O Papa já se desculpou por esse período, mas isto não apaga a história.
A briga entre seguidores de Maomé e Jesus segue, insanamente, até os dias atuais. Ambos clamam que seu profeta foi escolhido por Deus. O Islã acredita que Deus enviou o anjo Gabriel para revelar o Corão a Maomé. Eles afirmam que não existe outro Deus além de Alá, sendo Maomé o seu profeta. Quem está certo? Quem está errado? Existe alguém certo? O Antigo Testamento é muito mais violento que o Alcorão, carregado de ódio. A diferença é que os cristãos não usam mais a Bíblia, tanto, ao pé da letra, para o bem da humanidade, mas os muçulmanos levam cada palavra do Alcorão como verdade, para desespero da humanidade. Qualquer um desses livros são repugnantes. Não se orgulhe por seguir nenhum deles. Não deixe a falsa poesia dos salmos enganar você. Lembre-se de que a verdade não pode ser mensurada neste universo tão vasto. Ela não pode ser temporalizada. Ela é fluida e não está tão distante de você quanto parece. O ser humano atura todo tipo de crendices, por mais absurdas que possam parecer para qualquer ser racional. Os crentes não conseguem se conter sem gritar para todo mundo ouvir. Eles querem dominar o mundo, querem poder, precisam expor que suas crenças são melhores que a dos outros e, principalmente, brigar por elas, assim como foi feito desde os primórdios da religião e da humanidade, inclusive, em relação ao processo de colonização e dominação de culturas. Tem um minuto para falar de Jesus. Diga, não. Digite amém e receba uma benção. Diga, não. Repasse a mensagem e terá uma graça alcançada. Quem falou? Diga, não. Jesus vive. Dê um like se você acredita. Diga, não. 100 vezes, não. Não faça parte de um grupo de ovelhas sem raciocínio. Não deixe que utilizem o nome de um outro para imposição de poder sobre você. O ser humano sempre buscou e buscará uma forma de dominação sobre o seu semelhante. E você sempre buscará um salvador. Combinação perfeita. Cabe a você cortar esse ciclo. Em Israel, onde tudo aconteceu, apenas 3% da população acredita em Jesus como o Messias. Mas no Brasil, colonizado por europeus, doutrinada pelos queridos jesuítas, a centenas de quilômetros de Israel, quase 90% da população tem o cristianismo como uma verdade. Essa verdade foi repassada em uma época que a comunicação era feita por mensageiros a cavalos. O pior de tudo é que levamos sua crença como uma verdade absoluta. Aí de quem questionar, é o famoso desrespeito ou, como diriam antigamente, heresia. Temos de imaginar o porquê do cristianismo ter chegado até nós no Brasil e por que os brasileiros e os americanos em geral não seguem Maomé ou Buda como personagens principais. Você nunca parou para pensar? Por que Jesus? Em busca dessas respostas, visitei Israel, de norte ao sul, pontos bíblicos na Turquia, Grécia e Egito e talvez tenha encontrado a resposta. Viajar faz você mudar seu ângulo de visão, consequentemente, o de compreensão dos fatos.